Vamos ficar de pé. Mais uma terça-feira que nós estamos reunidos na casa do Senhor. Que o Senhor venha nos sustentar, nos abençoar cada dia mais. Convido a igreja a fechar os seus olhos aí no seu lugar e elevar os seus pensamentos em direção ao trono da graça, tendo cuidado para que nada nos distraia da presença do Senhor. Senhor Jesus, meu Deus, meu Pai, nós estamos aqui, Deus, reunidos em Teu nome, Senhor Jesus, conforme a Tua palavra nos orienta. Nós queremos pedir, Senhor Deus, que a Tua presença seja real neste lugar. Nós sabemos, Pai, que nós não somos capacitados, nós não temos nada de nós para oferecer, mas nós sabemos, Senhor Deus, que a Tua graça nos alcançou e nos permitiu estar aqui nesta noite. Então eu te peço, ó Deus, que diminua eu, mas que o Senhor cresça e que neste lugar a Tua presença flua de uma forma sobrenatural, que a Tua presença venha ser real neste lugar. Senhor Deus, nós queremos Te adorar com os cânticos, queremos Te adorar, Senhor Deus, com a nossa adoração, falar palavras de amor a Ti, Senhor. Recebe a adoração do Teu povo nesta noite, em nome de Jesus, amém. Eu quero deixar um versículo para vocês em Jeremias 29:11, diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis, orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Creio eu que os planos para a nossa vida, os nossos planos, eles são bons, porque ninguém quer o mal para si mesmo. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele tem planos melhores e maiores a nosso respeito. Se nós buscarmos de todo o nosso coração, nós vamos achar. Nós vamos encontrar aquilo que nós precisamos, amém? Vamos adorar o Senhor com louvor, com cântico. Declarando que não há outro como o Senhor. Ele é soberano e fiel. Não há outro como Tu, soberano e fiel. Não há outro como Tu, reina sobre
Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Dê uma salva de palmas ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. Podeis tomar o seu lugar. A palavra de Deus diz que quando nós buscamos ao Senhor, nós vamos o achar. Então, nesta noite, eu gostaria de convidar você. Nós estamos em poucas pessoas, né? Vai chegando o final do ano, todo mundo tem compromisso. Mas eu queria convidar você. Você não veio aqui à toa. Você não veio aqui por causa de apenas um ritual. Você não veio aqui porque você tinha algum compromisso. Não. Você veio aqui porque o Senhor Deus te trouxe aqui. Então, você não perca tempo. Às vezes, você fala assim, nossa, mas eu não sinto a presença do Senhor. Nossa, parece que todo mundo está orando. Nossa, parece que o fogo está caindo e eu não sinto nada. Mas a gente não abre o coração, não abre a nossa boca, não abre o nosso coração. A gente se fecha para os nossos problemas, para as nossas dificuldades. Muitas vezes aquilo que nós planejamos não deu certo. Mas você sabe os planos de Deus para a sua vida? A gente não sabe. Às vezes não deu certo para nós, do jeito que nós queríamos, mas o Senhor, Ele sempre tem planos melhores e maiores para nós. Então nós vamos cantar Caia Fogo. E eu gostaria de te convidar para fechar os olhos e dê uma chance ao Senhor, para que Ele possa mover o teu coração, para que o Espírito Santo possa fluir dentro de você. Abre a sua boca, você pode adorar. Você pode falar palavras de amor. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Abre teu coração para a glória do Senhor. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Seus lábios, você fala que você precisa do Sou Senhor. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Confesse a tua dependência ao Senhor, com os olhos fechados, para que nada possa te distrair. Abra sua boca e clame pela presença do Senhor. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Você é o templo do Espírito Santo.
Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Que o Senhor, que o Espírito Santo venha fluir nos nossos corações. Que o Senhor venha destravar os nossos lábios. Que o Senhor venha abrir o nosso coração para receber dele nesta noite. O Espírito Santo venha mover os corações. Espírito Santo venha mover os corações. Venha mover os corações nessa noite, Senhor. Venha, Espírito Santo, fluir em nós. Venha fluir em nós. Espírito Santo, venha queimar em nossos corações. Venha acender mais uma vez o nosso coração. A chama do amor por ti, Senhor. Venha abrir os nossos olhos, Senhor Jesus. Venha tirar as escamas que nos cegam, Senhor Jesus. Queima os nossos corações por ti, Senhor. Por ti novamente, Senhor. Venha queimar os nossos corações por ti novamente. Venha trazer de volta o primeiro amor em nossos corações. Oh, Senhor. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Continue clamando pelo sangue de Jesus. Continue clamando com os teus lábios. O Senhor está ansioso para ouvir a nossa voz esta noite. Fala para o Senhor que você o ama. Mesmo que muitas vezes você não sinta nada, diga a Ele que você o ama, que você precisa dEle. O Senhor, Ele é mais precioso do que o ar que nós respiramos. Nós precisamos clamar, irmãos, nós precisamos clamar. Nós precisamos clamar, continuar clamando pelo sangue de Jesus, pela presença do Senhor. Temos que continuar clamando. Não podemos perder tempo, nenhum segundo dessa 1h e 10 que a gente passa aqui. Você pode continuar com seus olhos fechados, pode continuar clamando ao Senhor. Nós vamos continuar cantando, e você clama pela presença do Senhor na sua vida, clama pela presença do Senhor neste lugar. Continue clamando pela presença do Senhor, continue intercedendo pelo teu irmão ao teu lado, pelo aquele que não veio. Interceda, levanta a tua voz, derrama teu coração diante do Senhor. Glória a Deus. No início eram as palavras,
palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, mais forte que tudo é. Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó Senhor Jesus, receber a adoração do teu povo nesta noite, Senhor Jesus. Nós não temos muito para te oferecer, Senhor, mas sonda o nosso coração, sabe todas as coisas, Senhor Jesus. Eu peço pela tua misericórdia em nossas vidas, Senhor. Venha mudar o nosso coração. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, ressuscitaste vivo está. És invencível,
vivo, Ele é poderoso. Você poderia ficar de pé no seu lugar. Vamos cantar a bondade de Deus. A bondade de Deus, ela é infinita. A bondade de Deus é que nos mantém de pé. Que o amor do Senhor, que a presença do Senhor envolva o teu coração. Você não fique inerte. Não fique disperso. Cante. Eu te amo, Senhor. Tua graça nunca falha. Em todo tempo estive em tuas mãos. Desde quando acordo até eu me deitar, cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel em todo tempo. Toda minha vida és bom, tão bom. Com toda a força em minha alma, eu cantarei da bondade de Deus. Amo tua voz, me guiou pelo fogo na noite escura. Tu estás sempre bem perto. Te conheço como pai, te tenho como amigo. Tenho vivido na bondade de Deus. Tu és fiel em todo tempo. Toda minha vida é bom, tão bom. Toda força em minha alma, eu cantarei da bondade de Deus. A bondade está correndo atrás de mim. A bondade está correndo atrás de mim. Quero me prostrar, me render, entrego tudo a ti. A bondade está correndo atrás de mim. A bondade está correndo atrás de mim. A bondade está correndo atrás de mim. Quero me prostrar, me render, entrego tudo a ti. A bondade está Tu és fiel em todo tempo. Por toda a minha vida és bom, tão bom. Com toda a força em minha alma, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Toda a minha vida és bom, tão bom. Com toda a força em minha alma, eu cantarei
pode cantar a bondade de Deus, levanta suas mãos agora e agradeça a esse Deus, porque Ele é bom, Ele é fiel em todo tempo, Ele te trouxe até aqui, Ele tem te mantido até aqui, firme, forte, constante, abundante. O Senhor tem te guardado, mesmo nós não sendo fiéis. Quantas vezes nós não temos sido fiéis com o Senhor, mas Deus é fiel. Deus tem sido fiel conosco. O Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor nos deu vida, o Senhor nos deu força. Oh, Pai amado, te agradecemos, Senhor, por tão grandes maravilhas que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai, pela tua bondade, Pai, para conosco, Pai, pela tua bondade para com o teu povo, para com a tua igreja, Senhor. Até aqui o Senhor nos sustentou e queremos que o Senhor vai continuar sustentando, vai continuar guardando, vai continuar derramando das tuas bênçãos sobre nós, ó Pai. Continua, Senhor, no nosso meio, Pai. Continua, Senhor, falando em cada coração, Pai, manifestando o teu poder e a tua graça sobre nós, Pai. Que não venhamos a sair daqui, Senhor, da mesma forma que entramos, Pai, mas que possamos sair daqui transformados, revestidos pelo teu poder. Se alguém, Pai, veio aqui em busca de algo, de um milagre, Pai, uma necessidade que precisa ser suprida, Pai, que o Senhor coloque as mãos, Pai amado, que seja feito conforme a tua vontade, em nome de Jesus, Pai. Coloca as tuas mãos sobre a vida dos teus servos, Pai. Fala conosco agora, Pai, através da tua palavra, Pai amado. Abra os nossos corações, Pai, para que possamos estar receptivos àquilo que o Senhor tem para nos falar essa noite, Pai. Continua falando conosco, fica conosco, ó Espírito Santo. Oh, louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus, aleluia, amém, Jesus, amém, Senhor, graças a Deus. Muito obrigado, grupo de louvor, Deus abençoe a vida de vocês. Alguém nessa noite vai honrar o Senhor com o seu dízimo, com a sua oferta? Nesse momento, se você trouxe para apresentar diante do Senhor. Oh, Senhor, meu Deus e Pai, apresentamos, Senhor, diante de Ti, Pai, essas mãos dizimistas e ofertantes, Pai. Oh, Senhor, que o Senhor continue abençoando, Pai, a casa de cada um, Pai, derramando bênçãos tal, que dela advenha maior abastança, Pai. Derrama, Senhor, do Teu poder e da Tua graça, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Podem vos assentar, irmãos? Essa noite, nós vamos abrir a nossa Bíblia, lá no livro de Provérbios, o capítulo 6, a partir do versículo 16. O livro de Provérbios, capítulo 6, a partir do versículo 16. Amém? Provérbios 6, versículo 16. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Amém? Essa noite nós vamos falar sobre essas 6 coisas que aborrece ao Senhor e a 7ª que ele abomina. Tudo que está na Bíblia, né, irmãos? Tudo que antes foi escrito, assim diz a Bíblia, para o nosso ensino foi escrito. Muitas vezes a gente quer falar só de bênçãos, né?
mas a gente precisa também aprender sobre aquilo que nós não devemos fazer. Porque a Bíblia, né, é considerada o manual do cristão. Mas nós, como os bons brasileiros, não gostamos de ler manual. Quem que lê manual quando compra alguma coisa nova? Você chega lá em casa e você fala, eu vou ler o manual. Você chega em casa e fala assim, eu vou ligar para ver se está funcionando. Aí, se não funcionar, você lê o manual para ver o que você fez de errado, né? Fala assim, nossa, não funcionou. Mas existe o manual, tinha um manual na caixinha. Vamos abrir lá o manual para ver. E assim, muitas vezes, somos nós com a palavra de Deus. Nós sabemos que nós temos um manual, um guia, algo que nos guia, que nos mostra tudo que nós devemos e ou não devemos fazer. Mas, muitas vezes, nós não lemos esse manual. Nós não damos muita importância para o manual. Mas aí, a hora que alguma coisa dá errado, aí a gente acha tempo, né, para chegar diante de Deus, clamar, pedir a misericórdia dele e abrir o manual para ele nos dar uma resposta, né? Então, nós temos que aprender a ler sempre, continuamente, esse manual, que ele vai sempre trazer instruções para nós, daquilo que nós devemos, como também daquilo que nós não devemos fazer, não devemos praticar. Aqui fala que 6 coisas aborrece ao Senhor. E o que é aborrecer? Aborrecer é algo que você tem horror, que você não quer ver na sua frente, que você tem aversão. Fala para você, você já faz aquela cara feia, você não quer nem ver. E abominar? Abominar é algo que você detesta, que você odeia, que você não gosta nem de ouvir falar. Porque quando a gente odeia alguma coisa, a gente não quer que ninguém nem fala daquilo para a gente, né? E isso é abominar. É algo que o Senhor odeia. Aquilo que o Senhor abomina é o que Ele odeia. E nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas coisas. A primeira que ele lista aqui, no versículo 17, são os olhos altivos. O que é uma pessoa que tem os olhos altivos? É uma pessoa... É aquela pessoa, né, que ela se sente superior. Que toda vez que ela vai olhar para você, ela te olha de cima para baixo, né? Que ela quer mostrar que ela é superior a você. É aquela pessoa que ela é soberba, que ela é orgulhosa. Todo orgulhoso, ele é altivo de espírito. Vamos ver lá, que nos diz Provérbios 16, o versículo 18. Então, é aquela pessoa que ela quer sempre estar por cima, ela quer olhar você sempre de cima, sempre se achando superior a todo mundo. Essa é uma pessoa que tem os olhos altivos, aquela pessoa que ela é soberba. E o que a palavra de Deus fala sobre a soberba? A soberba precede a ruína e a altivez do espírito, a queda. Então, nós não devemos ter os olhos altivos, nós não devemos ser uma pessoa soberba, porque toda pessoa soberba, o fim dela é a ruína. Ela pode estar achando que ela está por cima, mas o que a palavra diz? Que a altivez do espírito leva à queda. Então, quanto mais alto ela se achar, maior vai ser a queda dela. Então, não adianta nós nos sentirmos orgulhosos, nós deixarmos o orgulho tomar conta da nossa vida, porque nós vamos cair. Porque o orgulho é aquilo que precede a ruína. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque olha o que a palavra de Deus nos diz, lá em Tiago, capítulo 4, o versículo 6. Assim como a palavra de Deus nos fala sobre a soberba, nós vamos ver que lá em Tiago, ele nos dá uma receitinha de como nós devemos ser, como nós devemos nos portar.
Antes, ele dá maior graça pelo que diz. Deus, ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, irmãos, nós temos que ser como? Humildes. Porque aqui ele nos alerta que nós não devemos ter os olhos altivos, sermos soberbos, isso não agrada ao Senhor. E ali Tiago nos fala que Deus, ele resiste o soberbo, mas ele dá graça ao humilde. E o que é ser uma pessoa humilde? Irmão, então vamos ter que andar todo mundo maltrapilho, vamos viver nos barraquinhos, sermos todos pobres e miseráveis, que daí o Senhor vai dar graça para nós, que nós vamos ser humildes. Não, isso não tem nada a ver com humildade. A humildade é a gente ser dependente de Deus. Uma pessoa humilde é aquela que se coloca como dependente de Deus. Ela fala, eu por mim, pelas minhas forças, eu não consigo fazer. Mas se o Senhor estiver comigo, se o Senhor for na minha frente, eu faço, eu posso, eu consigo. A pessoa humilde é aquela que coloca a sua confiança no Senhor, a sua dependência diante de Deus. Isso é ser uma pessoa humilde, porque o soberbo, ele acha que ele consegue fazer tudo pela força do seu próprio braço. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor resiste a ele não vai conseguir. Mas aquele que é humilde, o Senhor lhe dá graça, e ele consegue fazer todas as coisas diante da presença do Senhor. Então, nós devemos ser humildes, não devemos ter os nossos olhos altivos. E continuando lá o versículo, ele fala, lá em Provérbios 6, o 17, ele fala, a língua mentirosa. Põe para nós João 8,44. A língua mentirosa também não agrada ao Senhor. Ela aborrece ao Senhor. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz lá em João 8,44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. A única coisa que Deus deu para o diabo foi ser pai da mentira. A única coisa que a Bíblia fala que Deus deu para o diabo. Então, por isso, o Senhor abomina aquele que tem a língua mentirosa. Porque se o diabo é o pai da mentira, quem mente se torna seu filho. E se nós dizemos que nós somos filhos de Deus, nós temos que praticar as coisas que agradam a Deus e não as coisas que agradam ao diabo. Então, por isso a língua mentirosa, ela é abominável. O Senhor aborrece ela, aborrece muito o Senhor. Nós temos que aprender a falar a verdade. Porque, geralmente, quando a gente faz alguma coisa errada, a segunda coisa que nós fazemos é mentir, porque a gente quer encobrir o nosso erro. Nós temos que tomar muito cuidado, porque toda vez que você faz alguma coisa que você fala, nossa, errei, mas ninguém pode ficar sabendo do meu erro, ninguém pode ficar sabendo que eu fiz isso. Aí o que a gente faz? Inventa uma mentira, para que ninguém descubra o que a gente praticou. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não cometermos erros, para não praticarmos falhas, porque, consequentemente, quando a gente faz algum tipo de erro, a segunda coisa que a gente faz é falar uma mentira para acobertar os nossos erros. Então, nós temos que pedir sempre graça e misericórdia para o Senhor, porque nós devemos sempre falar a verdade.
Porque o Senhor, Ele não admite a mentira. Porque lá, em João 4, 14, 6, o que a palavra de Deus diz? Que Jesus, Ele é. João 14, 6. A palavra de Deus fala claramente o que Jesus é. E respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, por que nós devemos falar sempre a verdade? Porque Jesus é a própria verdade. E o que nós vimos, que a palavra de Deus nos mostrou, que a única coisa que é concedida ao diabo, ele ser o pai da mentira. Então, a mentira é algo que nunca deve estar nos nossos lábios. Muitas vezes a gente fala assim, mas eu vou contar só uma mentirinha, porque senão se eu falar a verdade, a consequência vai ser grande. É melhor sofrermos a consequência do que sermos chamados de filhos do diabo. Porque lá, abre para nós Apocalipse 22, 15. Lá no livro de Apocalipse 22, 15, fala, porque nós devemos ter muito cuidado, não mentirmos, só dizermos a verdade. Muitas vezes a gente acha que mentir é só sermos contrário à verdade. Mas nem sempre. Quando a gente vai contar uma história, se você também aumenta a história, você está mentindo. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes mentir não é só não contar a verdade. Quando nós aumentamos alguma coisa, nós, consequentemente, acabamos mentindo, porque nós estamos colocando fatos que não existiam na história. Então, nós temos que tomar muito cuidado com essa prática. E lá em Apocalipse 22, 15, nos diz o quê? Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Ficarão de fora de onde? Aí ele está falando que ficará fora dos céus. Todo aquele que ama e pratica a mentira. Então, nós temos que tomar muito cuidado com a língua mentirosa. Porque eu acredito que aqui todo mundo quer ir para o céu, né? Não queremos ficar de fora, né? Então, vamos aprender a prática da verdade, independente da consequência, que às vezes a gente fala assim, nossa, mas se eu falar a verdade, a consequência vai ser dura, vai ser cruel. Mas nada é mais cruel do que ficarmos de fora do céu. Aí a consequência é dura, é difícil e é cruel. Então, vamos praticar sempre a verdade. Continuando aqui. A outra coisa que nos diz lá no Provérbios 6,17. Mãos que derramam sangue inocente. Aqui nós temos um exemplo clássico na Bíblia de mãos que derramam sangue inocente. Quando Caim mata Abel. Abel não tinha feito nada para Caim. Nada. Abel não fez nada contra Caim. Os dois foram lá, entregaram suas ofertas ao Senhor, e diz a palavra que o Senhor se agradou da oferta de Abel. Abel não fez nada para Caim, mas porque Deus se agradou da oferta de Abel e não da oferta de Caim, Caim se irou, se revoltou contra Abel e acabou matando o seu próprio irmão. Derramou sangue inocente, porque ele não tinha praticado, ele não tinha feito nada contra Caim. O problema de Caim era que ele estava virado contra Deus, porque foi Deus que não recebeu a oferta dele, se agradou mais da oferta de Abel. E ele acabou matando, assassinando o seu irmão, derramando sangue inocente,
porque ele não tinha motivo nenhum para matar, tirar a vida do seu irmão. Abre lá para nós, Mateus 5. Caiu? Então vamos ver aqui na Bíblia, irmãos. Mateus 5, 21 e 22. Que hoje em dia a gente fala assim, a gente vê muitos casos, né, muitas pessoas que ainda se irritam umas com as outras e acabam tirando a vida uma das outras. Mas é mais difícil a gente ver todo mundo, né, que fica irado com alguém, tirar a vida dele. Mas o que Jesus nos ensinou lá, quando ele estava falando lá no Sermão do Monte, o que ele nos deixou? Mateus 5, 21 e 22. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar de tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Então, irmãos, nós vemos que aqui a coisa já apertou mais para o nosso lado. Por quê? Aqui falam, né, de mãos que derramam sangue inocente. E o Senhor Jesus está considerando aqui, que ele fala que antigamente nós aprendemos, não matarás, que quem matar estaria sujeito ao julgamento. Agora, ele aperta um pouquinho mais. Ele fala, eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão, já vai estar sujeito a julgamento. Então, agora nós não precisamos nem matar, nem tirar a vida do nosso irmão sem motivo. Nós não podemos nem nos irar contra o nosso irmão sem motivo, que nós poderemos ser levados a julgamento. Olha quanta coisa que a palavra nos ensina, e que muitas vezes a gente deixa passar batido, e a gente, por qualquer motivo, por qualquer bobagem, a gente quer ficar irado um com os outros. E nós não devemos. A palavra diz que, sem motivo, você não pode se irar contra o seu irmão. Muitas vezes, o seu irmão te dá motivo. Mas a palavra de Deus também diz que a gente deve irar, mas não pecar. Então, você pode muitas vezes ficar irado contra o seu irmão se ele te der motivo, mas você não pode chegar a pecar. Deixar essa ira entrar no seu coração, porque a palavra de Deus também diz que não deixei o sol se pôr sobre a vossa ira. Que nós devemos resolver os nossos problemas, nós devemos resolver as nossas questões. E, principalmente, se for sem motivo, nós não podemos nos irar contra o nosso irmão. Que o julgamento será o mesmo daquele que tira a vida do seu irmão. E o que nós aprendemos aqui? Que o Senhor, ele se aborrece com aqueles que têm mãos que derramam sangue inocente. Então, se você se ira contra o seu irmão sem motivo, é como se você estivesse derramando sangue de um inocente. Nós devemos tomar muito cuidado mesmo. Porque muitas vezes as pessoas, elas nos magoam, elas nos decepcionam. Nós somos seres humanos, mas nós também temos que lembrar que nós também magoamos as pessoas. Nós também decepcionamos as pessoas, muitas vezes nós deixamos as pessoas frustradas, assim como nós sentimos frustrações, muitas vezes por atos que as pessoas fazem. Mas nós não podemos deixar que isso chegue ao nosso coração, para que a gente venha se irar contra o nosso irmão. Continuando aqui, lá no Provérbios, né? Nos capítulo 6,
Agora acho que nós já estamos no versículo 18. Coração que trama projetos iníquos. Coração que trama projetos iníquos. Nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, porque o mal, ele se instala inicialmente na nossa mente e no nosso coração. Antes da gente praticar o mal, a nossa mente começa a planejar o mal. E aquilo vai descendo para o nosso coração. Então, nós temos que ter cuidado em blindar os nossos pensamentos, porque são os nossos pensamentos que dirigem as nossas vidas. Porque assim como nós pensamos, nós agimos, nós planejamos. A gente vai pensando, a gente vai planejando, vai pensando, e assim a gente age. Mas o que a palavra de Deus, ela já nos alerta? Está no versículo aí pertinho. Provérbios 4, 23. Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. E como nós podemos fazer para guardar o nosso coração? O que a gente tem que fazer? Como nós conseguimos guardar o nosso coração? O que a gente tem que fazer? Qual a receitinha que existe para a gente conseguir guardar o coração? Lá em Salmos 119, Salmo 119, versículo 2 e o 3. Bem-aventurado os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração, não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Então, aqui a palavra nos ensina que é bem-aventurado todo aquele que guarda as suas prescrições, tudo aquilo que o Senhor nos prescreveu, tudo aquilo que está na sua palavra. Então, como nós guardamos o nosso coração? Como nós protegemos o nosso coração do mal? Através da palavra de Deus. Quando nós obedecemos aquilo que está prescrito, aquilo que o Senhor deixou como mandamento para nós, na palavra de Deus, nós blindamos, nós guardamos o nosso coração. E como nós conseguimos também blindar a nossa mente? Lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Filipenses 4, 8. Nós aprendemos o que nós temos que fazer para guardar a nossa mente. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então, como nós blindamos o nosso pensamento? Pensando em coisas que são verdadeiras, honestas, justas, puras, amáveis, de boa fama. Nós temos que pensar sempre em coisas boas. Estar com a nossa mente sempre pensando no que é bom. Porque quando nós começamos a pensar em coisas más, em coisas ruins, aquilo vai descendo para o nosso coração. E a gente começa a se irar, a se revoltar com as situações e começa até a planejar que as pessoas pediram muitas vezes até a morte de outra pessoa, porque a gente se ira tanto com as situações. Mas não é isso que nós devemos fazer. Porque não é isso que o Senhor nos ensina. Nós temos que
amar a todas as pessoas, não só aqueles que nos faz o bem, porque é fácil a gente amar quem nos faz bem, mas é aquele que te prejudica, aquele que pratica o mal contra você, aquele que muitas vezes que tem o coração que trama projetos iníquos contra nós temos que amá-lo. E por isso nós temos que estar com a nossa mente, o nosso coração sempre protegidos. Como? Lendo a palavra, pensando naquilo que pode edificar a nossa vida. Tudo aquilo que está na palavra de Deus, tudo aquilo que o Senhor nos mostra, pensando em coisas boas, em coisas honestas, em coisas justas, blindando sempre nossa mente do mal. E continuando lá no versículo 18, 6:18 de Provérbios, ele nos diz: pés que se apressam a correr para o mal. Quantas vezes, meus irmãos, tem pessoas que têm uns pés que elas se apressam para fazer o que é mal. Aqui nessa parte, quando eu estava estudando, eu vi uma pessoa ilustrando, que aqui eu creio que todo mundo já assistiu aquele desenho da Corrida Maluca, que tinha o Dick Vigarista. Aí, o Dick Vigarista, ele era um corredor, tinham vários outros corredores lá na Corrida Maluca. Muitas vezes, o Dick Vigarista, ele estava na frente da corrida. Você falava, nossa, hoje o Dick Vigarista vai ganhar, porque ele saiu na largada, ele está na frente. Mas o que ele fazia? Chegava lá na frente, ele parava e falava, não, eu tenho que fazer alguma coisa para as pessoas perderem. Ele já estava ganhando. Ele não tinha que fazer nada para ninguém perder. Mas os pés dele eram pés de pessoas que se apressavam para fazer o mal. Aí ele ia bolar um plano mirabolante para quebrar o carro de quem estava atrás dele. Ele já estava na frente. Era só ele continuar a corrida que ele ganhava. E quantas pessoas na vida são assim? Às vezes a pessoa ela já está ali na frente. A pessoa lá no seu trabalho está na frente para ganhar uma promoção, mas ela quer te prejudicar para você não ganhar, mas a chance já era dela. E a pessoa chega, ela quer fazer alguma coisa para que você seja prejudicado e não consiga ganhar essa promoção, quando muitas vezes ela não precisava fazer nada. Era só ela continuar mostrando o potencial dela que ela ia conseguir o seu objetivo. Mas o que ela pensa? Não, eu tenho que atrapalhar o outro para mim poder conseguir o meu objetivo. E quantas pessoas na vida são assim? Que às vezes ela já está prestes a conseguir o seu objetivo, mas ao invés dela ir alcançar o seu objetivo, o que ela faz? Não, eu tenho que atrapalhar o outro que está atrás de mim para ele não chegar. Mas ela já está na frente, ela já chegaria primeiro. Então nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, para que os nossos pés, eles nunca venham se apressar para correr para o mal. E por que a palavra de Deus fala em pés? Porque os pés é aquilo que nos coloca em movimento, é aquilo que nos faz mover, é aquilo que nos faz correr. Então nós temos que ter cuidado de como nós vamos usar os nossos pés. Porque a palavra de Deus também nos fala que nós podemos tomar os nossos pés lá em Efésios 6, vamos ver lá, Efésios 6. Efésios 6, o versículo 15. Calçais os pés com a preparação do Evangelho. Então, ao invés de nós usarmos os nossos pés para se apressar a correr para o mal, nós deveremos calçar os nossos pés com a preparação do Evangelho. Usar os nossos pés
para levar a palavra de Deus até as outras pessoas, para levar as boas novas às outras pessoas. Então, como nós devemos usar os nossos pés? Se apressar para fazer o mal para o outro para que ele não alcance o seu objetivo. Não, vamos usar os nossos pés para levar a palavra de Deus a todos aqueles que estão perdidos e necessitados de ouvir uma palavra. Amém? Voltando lá, continuando, para a gente terminar. Lá em Provérbios, capítulo 6, o versículo 19 agora. A testemunha falsa que profere mentiras. Irmãos, isso aqui é algo muito sério, porque testemunho falso, no nosso país, ele é crime. Uma pessoa que, se você comete um crime e chegar lá para dar seu depoimento, você não precisa produzir prova contra si mesmo. Então, você pode falar, não fiz nada, não sei de nada. Mas se você presenciou um crime e é chamado como testemunha desse crime, você tem que dizer a verdade. Porque se for descoberto que você não disse a verdade, você está praticando um crime. Então, nós temos que ter muito cuidado, porque a testemunha falsa é aquela que profere mentiras. E nós vemos um exemplo clássico que existe lá na Bíblia, é sobre a vida de Estevão. Estevão, antes dele ser levado a julgamento, que ele foi condenado a ser apedrejado, morte por apedrejamento, o que aconteceu? Está lá em Atos, nós não vamos ler, porque é um pouquinho grande, eu quero já terminar. Atos 6, do versículo 8 até o versículo 13. Foram levadas pessoas subornadas. Não é de agora suborno, irmãos. Naquela época já existia. Subornaram algumas pessoas para darem um falso testemunho contra a vida de Estevão. E por causa disso, Estevão acabou sendo levado para a morte, em morte de apedrejamento. E outra lição que nós aprendemos com Estevão, que mesmo com tudo isso, forjaram tudo, mentiram, as pessoas foram subornadas para serem falsas testemunhas contra ele, lá no finalzinho, na sua morte, ele ainda perdoou a todos, que é o mais difícil, porque geralmente a gente quer pagar com a mesma moeda, aqueles que nos fazem mal. E Estevão, mesmo com tudo que aconteceu lá no final, ele perdoou aquelas pessoas. E é assim que nós também devemos fazer. É fácil fazer? De forma nenhuma. Se a pessoa age, pratica o mal, vem com falso testemunho, vem falar coisas mentirosas contra a vida da gente, a gente quer, agir de qualquer forma contra aquela pessoa. Mas nós devemos perdoar aquelas pessoas. O testemunho falso, ele é crime. E a palavra de Deus também diz que ele não fica impune. Está lá em Provérbios 19, o versículo 5. A falsa testemunha não fica impune, e o que profere mentiras não escapa. Então, nós temos que ter muito cuidado em dar falsos testemunhos. Fale daquilo que você viu, o que você viu e como você viu. Nem a mais, nem a menos, para que o nosso testemunho não venha a ser falso. Para que a gente venha dar um testemunho verdadeiro. E a última coisa, aquela que o Senhor abomina, o que semeia contenda entre os irmãos. Semear contenda entre os irmãos, é aquela pessoa que vive fazendo fofoca, vive fazendo frutrico, vive fazendo mexerico, gosta de diz que me diz que, fica aquela leve trás.
Porque aquela pessoa que leva e traz, ela acaba causando contenda entre os irmãos. Porque ela fica, você viu fulana? Falou isso de você. Aí vai lá para fulana e fala assim, porque daí ela mesma que falou do você para fulana, vem falar para você que a fulana falou do você. Mas claro que a fulana falou, ela foi lá falar para fulana que você estava falando dela, e a fulana foi falar alguma coisa, ela volta e fala para você. Aí você já fica com raiva, a fulana fica com raiva da ciclana, porque a beltrana veio trazer notícia, e já aí gera aquela confusão. Então, nós temos que tomar muito cuidado com fofoca, com diz-que-me-diz-que, com mexerico, porque pecados da língua é muito sério. Que lá em Tiago ele também nos alerta, que a língua é um órgão bem pequenininho, mas é como se fosse uma faísca numa floresta. Se cai uma faísquinha numa floresta, incendeia toda uma floresta. Não precisa de muito fogo, é uma faísquinha. E que nem a palavra de Deus nos diz também, aqui em Provérbios, capítulo 17, o versículo 14. Provérbios 17, 14. É como o abrir da represa, assim é o começo da contenda. Tem uma outra versão que fala que é como um buraco pequeno em uma barragem. Facilmente ele sai do controle, porque numa barragem, para ela estourar, não precisa abrir um buracão, não começa com um buracão, é um buraquinho. Por isso que quando a gente vê falar na TV, que fala assim, que aquela barragem estourou, mas poderiam, ter feito alguma coisa antes para não ter estourado. Por quê? Não acontece de uma vez. Não foi a força veio de uma vez e derrubou. Foi uma frestinha. Mas alguém foi lá e viu que tinha aquela frestinha? Não, ninguém investigou. Aí começa uma frestinha, um buraquinho, é uma coisinha pequena. É um futriquinho aqui, é um mexeriquinho ali, é uma coisinha aqui, é uma coisinha lá. E quando a gente vê, a contenda já está instalada no meio dos irmãos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Provérbios, vamos ver também, para a gente terminar aqui, Provérbios 26, 20. Provérbios 26, 20. Sem lenha, o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. Se não tem quem leva, se não houver um maldizente, se não tem aquele que leva, aquele que faz o diz-que-me-diz-que, a contenda cessa. Então, assim como que sem lenha não há fogo, se não houver um maldizente, também não há contenda. Porque o que o Senhor espera de nós? Como Ele espera que a gente viva? Como está escrito lá no Salmo 133. O que o Salmo 133 nos diz no versículo 1? Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Então, é assim que o Senhor espera que a gente viva, todos unidos. Amém? Então, é essa palavra que eu queria trazer, deixar hoje para os irmãos. Que nós venhamos tomar cuidado, para que a gente não venha praticar essas coisas que a aborrecem. E muito mais cuidado para não praticarmos a última, que é abominável diante do Senhor. Mas que a gente venha viver uma vida de união entre os irmãos, que isso é agradável diante do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Vamos ver, tem algum recado? Não. Aí, irmãos, o único recado que nós temos é que a Santa Ceia é domingo. E a Santa Ceia vai ser uma Santa Ceia especial, vai ter a cantata de Natal. Então, vai ser uma Santa Ceia... Assim, toda Santa Ceia é bonita, Mas vai haver mais coisas, vamos ter mais atividades, vai ser uma Santa Ceia mais festiva. Amém? Então, no domingo, a nossa Santa Ceia. Vamos nos colocar de pé, então, para a gente orar.
para a gente agradecer a Deus por mais esse dia, né? Por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui mais uma vez na sua presença e que o Senhor continue nos guardando e sustentando. Ó Senhor, meu Deus, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia, Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui na tua casa, diante da tua presença, Pai. Ó Senhor, que o Senhor continue guardando a vida de cada irmão, sustentando, Pai amado. Guarda, Senhor, durante o caminho, Pai, até eles retornarem para suas casas, Senhor. Abençoa, Pai, a noite de sono de cada um. Dá um sono reparador, um sono que restaura, Pai amado, que revigora as forças, Pai. Dá livramento, Senhor, conceda os livramentos, Pai, durante toda essa semana, Senhor, sobre a vida dos teus filhos. Continua guardando, Pai, a casa de cada um, Senhor amado. Sustenta, Senhor, a família de cada um, Pai. Visita, Senhor, cada lar nesse momento, Senhor amado. Derrama, Senhor, da tua graça, Pai. Oh, Senhor, fica no nosso meio, Pai. Continua falando nos nossos corações, Pai. Agora nós iremos para nossa casa, Senhor, mas que possamos continuar meditando na tua palavra, Senhor. Que a tua palavra esteja nas nossas mentes e nos nossos corações, Pai, em todo o tempo, Senhor. Nós te agradecemos por tudo, Pai. Oh, Senhor, nos guarda e nos sustenta, em nome de Jesus. Amém, Jesus, amém, Senhor. Que o Senhor abençoe a vida de cada um. Amém? Deus abençoe vocês.